Oi, essa é a quarta aula do nosso workshop Fotografia e Narrativa na Produção do Autorretrato. Eu sou Camila, integrante do coletivo Pedra Mar, e esse é um evento da Semana da Criatividade, compartilhando vivências em artes visuais. Na aula de hoje, a gente vai fazer a curadoria, digamos assim, das fotos que realmente vão fazer parte da nossa proposta narrativa e fazer a pós-produção delas, editando em aplicativos de celular. Estou aqui na pasta de curadoria que eu criei no Drive para facilitar, para mostrar para vocês, né? Foram 3 dias para fazer essas fotos, então assim, você pode ficar tranquilo assim de não fazer tudo num dia só. Acontece. E algumas eu senti que precisavam ser refeitas, e aí por isso que teve um terceiro dia, só pra corrigir as fotos, algumas fotos, né? E assim, tem ideias assim que eu faço baseadas nos esboços, como eu disse, mas tem outras que não. Tem outras que surgem instintivamente ali no momento da experimentação. Inclusive teve fotos que eu fiz assim que não estavam dentro da narrativa, mas foi uma ideia que eu resolvi experimentar que surgiu, ajudou a trazer outras ideias depois. Aí, de primeira assim, eu já penso mais ou menos aqui as fotos que dá pra descartar, porque aí eu crio uma outra pasta só com as fotos que eu achei interessantes, que talvez vão entrar na narrativa. Ainda que não seja uma certeza, mas pelo menos as que tem mais chance disso acontecer. Você vai reparar que algumas fotos elas estão com uma tonalidade um pouco mais quente e outras um pouco mais fria. E isso aconteceu porque algumas fotos eu testei fotografar com balanço branco no automático, outras eu deixava com uma temperatura de luz mais fria, nublado, por exemplo. E aí deixei eu mostrar um pouquinho de como foi meu processo então de curadoria. Tá vendo essas imagens aqui? Elas têm a mesma proposta, né, com o espelho, e cara, essa daqui foi tipo a minha predileta dessas do espelho, porque ela ficou exatamente como eu tinha imaginado, inclusive bem fiel ao esboço. Deu aquela ideia de encontro, sabe, comigo mesma, só utilizando essa ideia do reflexo. E aí lembrando daquela frase que a fotografia ela tem que ter força por si só, dentre essas 3 imagens, a que eu sinto que me passa mais força é essa. Então, pra mim, realmente, dessas 3, com certeza, essa tinha que ser uma das selecionadas. Se vocês quiserem, inclusive, que eu faça um vídeo mostrando como eu fiz essa foto, é só deixar aqui nos comentários, tá? Que eu faço um vídeo explicando e mostrando pra vocês. Posso fazer uma outra versão dessa imagem pra vocês entenderem. Essa aqui foi outra foto que eu também não consegui deixar de fora. Eu gostei muito dela. E entre essa e essa daqui, ó, novamente, a que eu acho que transmite mais força é essa primeira. Ela tem uma coisa mais delicada, que me agrada. O próprio, só o movimento assim do cabelo, aquela onda que ficou ali em cima, ela deixa essa imagem um pouco mais delicada, para você ver como os mínimos detalhes fazem a diferença na imagem. E aqui essa outra imagem, a proposta dela é contrapor aquela ideia do coração numa mão e aquele pedaço de cérebro na outra, que simbolizava o tentar equilibrar razão e emoção, né? Nesse momento aqui eu tento simbolizar o momento que eu tô mais coração. A razão não é que a gente deva deixá-la de lado, mas tem momentos que a gente realmente precisa ter esse momento de parar e ouvir mais o coração da gente, sabe? A gente se sente mais leve, parece que tira um peso. E aí eu testei tanto com a iluminação mais quente, essa foto, quanto com a mais fria. Aqui, ó, se a gente reparar, tem uns pelinhos do meu cachorro que caíram na minha saia e eu não percebi no momento da foto. Isso é uma coisa assim, parece detalhe, mas é importante pra gente prestar atenção, pra não ter que ficar pensando, depois eu tiro isso na pós. Porque esses aplicativos que a gente usa, eles são limitados. Nem tudo você vai poder resolver na pós. Então, o que você puder fazer pra resolver tua foto no momento da captura, melhor, sabe? Isso vale não só pro celular, vale para qualquer, seja lá o suporte que você utilizar para fotografar. E aí aqui, continuando aquelas do coração, elas simbolizam esse processo de escuta desse coração, de uma escuta interna, né? Aqui alguns testes que eu fiz já no terceiro dia, não estavam dentro da narrativa, mas eu resolvi testar, tipo, mudar a luz. Peguei a lâmpada de 35 watts e coloquei ela naquela luminária de macramê, coloquei em cima de uma prateleira e modifiquei o modo de medição da câmera. E isso é um recurso que você tem no modo Pro. Por isso que eu falei, assim, explorem esses modos que o celular de vocês tem, né? Principalmente o Pro, porque ele te dá mais possibilidades. E aí, nesse modo, eu tenho como dizer para a câmera que eu quero que ela faça a medição de luz apenas em um ponto da imagem. Então, você pode ver que todo o restante em volta ficou escuro e a luz ficou concentrada somente aqui naquele ponto da imagem. Ponto, ela saiu assim. Vê que interessante. Outros testes. Nesses outros testes vazou um pedacinho ali da capinha do meu celular. Eu não sabia do que era, tá? Eu tentei descobrir o que é que tava vazando na hora da foto, mas eu não consegui descobrir. Só depois que eu percebi
que era um pedacinho da capa do meu celular que estava aparecendo. E eu adorei esses testes. Essa experimentação me ajudou a trazer algumas outras ideias. Por isso que eu falo assim, experimentem. Nem tudo vai precisar entrar na tua narrativa, mas na experimentação novas ideias podem surgir. Se não para a narrativa que você estiver pensando naquele momento, para uma outra futuramente, por que não? E se você ficou confuso com essa questão de modo de medição, deixa aqui nos comentários as suas dúvidas, que aí conforme vocês forem perguntando, eu posso fazer os próximos vídeos voltados para essas perguntas. Por exemplo, explicando o balanço de branco, explicando o modo de medição. E essa aqui eu fiz substituindo aquela que inicia a série, né? Na verdade tem duas versões dela. Tem essa com a tonalidade mais quente e tem uma outra com a tonalidade mais fria. Para substituir aquela que a gente perdeu definição, né, por conta do uso do zoom, que foi essa daqui. É uma diferença muito grande. Vou tentar aproximar aqui para mostrar para vocês. Aí vê, ó, tá vendo como a gente perdeu definição aqui, ó? Quando a gente aproxima, vê que ela não estava tão nítida. Eu não acho que ela seja uma foto ruim, mas eu pensei que perto daquelas outras que eu mostrei para vocês, a diferença de nitidez era muito grande, né, de qualidade de imagem. Então, por conta disso, eu achei melhor refazer ela e algumas outras que eu tinha feito de teste também. Eu já sabia que eu ia ter uma perda, mas eu queria saber se ia ser uma perda tão grande assim. Eu quis testar mesmo. E constatei que sim, realmente. Se você precisar, então, utilizar o zoom, ou você se aproxima da câmera, ou você aproxima ela de você. Mas evite usar o zoom, porque na verdade não é um zoom de verdade, é um corte que você está fazendo na imagem. Quanto maior o zoom, maior o corte. Então, mais qualidade de imagem você vai estar perdendo. A gente consegue ver mais textura do cabelo, por exemplo. A mão ficou mais nítida. Tem a outra versão também, uma cor mais fria. Aqui, ó, veja que eu usei aquela imagem, justamente aquela que eu tive problema com o zoom. Eu usei ela porque eu gostei muito dela como início da minha proposta narrativa, mesmo já tendo a certeza que eu ia precisar refazer. Essa daqui, a ideia de equilíbrio e razão, porque é uma continuação desse estado de uma pessoa que está retraída, que está com essa dificuldade de equilibrar o que está sentindo, o que está pensando. Essa ideia das mãos, ela surgiu no dia da gravação, não foi uma proposta que eu tinha esboçado primeiro no caderno. Eu pensei em uma ideia de mãos que vão tentando ir ao encontro de alguém, já que eu tô falando de um período de transição, de um estado em que eu me encontrava para outro. Aí eu pensei, uma foto então, dando essa ideia de que eu tô tentando alcançar alguém. Se você olha aqui, ó, nessa visão mais aberta, ó, dá a ideia que tá tentando alcançar a minha imagem que tá na outra fotografia. Eu gostei muito disso e dialoga muito com narrativa em si, já que, como eu falei pra vocês, a narrativa ela faz sentido no todo, lembra? Então, mesmo que a imagem não faça sentido individualmente, mas ela no todo vai ter contexto. E essa imagem aqui eu gosto muito dela. Então, nesse momento de transição eu apareço de costas ainda, né? Não mostro o meu rosto. Na imagem seguinte, esse primeiro encontro acontece. Eu consigo me alcançar e eu tentei representar isso com esse gesto simbólico das mãos se tocando, né? Eu fiz isso simulando uma dupla exposição no aplicativo que eu vou mostrar pra vocês. E aí essa outra imagem, ela também reforça essa ideia de encontro, só que já de frente, né? Me dá essa ideia de tentar se conectar consigo mesma. Só que essa imagem ela tem alguns problemas, né? Porque essa foi uma daquelas que eu fiz o teste do zoom. Então você pode ver a perda de nitidez que ela teve. Por isso que essa daqui também foi uma das que eu deixei como para ser refeita. Inclusive, se você reparar, algumas das imagens aqui, elas foram previamente editadas, algumas só tiveram algum recorte, ou essa ideia de dupla exposição, essa manipulação, para eu fazer teste. Eu faço muitos testes, às vezes nem é uma edição oficial ainda assim, é mais para eu testar como é que fica essas combinações. Foi o caso dessa daqui. Eu queria ver como essa imagem ficaria quadrada, se ficaria legal, e aí eu não curti tanto. Eu acho que ficaria melhor 4x3, que foi o que eu acabei fazendo nas outras fotos. Mas eu gostei dessa ideia, uma de frente para outra. Nessa daqui, também usei o zoom, não usei tanto quanto na outra, mas ainda utilizei. E eu gostei dessa ideia de eu estar de frente, porque ela contrapõe aquela outra imagem que eu tava de costas. Se naquela eu não me revelo ainda, já nessa me permito ser vista. É como eu me permitisse olhar pra mim mesma. Esse momento de olhos fechados é como se eu estivesse olhando pra mim mesma, num processo de escuta interna. Essa outra imagem aqui já foi a partir daqueles exercícios que eu fiz, naquelas experimentações. Então eu fiz esse teste, eu fiz o teste tanto com a lâmpada aparecendo como sem a lâmpada. Acabou que eu até gostei mais
sem a lâmpada, depois vocês vão ver. E eu amei, assim, muito essa proposta. Eu gostei muito dessa luz, deu um efeito muito dramático para a imagem, que era o que eu queria. E olha a diferença dessa outra imagem que estava com zoom, você já de longe, assim, você já percebe que não tem uma nitidez muito boa, né? A imagem perdeu muito qualidade. E essa daqui ela ganhou. Não só em qualidade, mas a atmosfera dela. Eu queria uma atmosfera dramática. E eu consegui com essa luz. Então a posição que a luz fica, ela faz muita diferença para a história que você quer contar, para a tua narrativa. Eu gostei dessa luz iluminando os rostos. Parece quase que como se eu estivesse fazendo uma invocação, né, da minha própria pessoa. E aí nesse momento eu consigo ouvir esse coração. Essa imagem para mim ela é muito simbólica, esse ouvir coração. E aí essa imagem assim eu não consegui deixar ela de fora. Nem ela e nem essa daqui. Porque essa daqui ela meio que parece dar uma ideia de continuidade dessa. Porque nesse momento de escuta surge o meu reflexo. É como se a partir desse momento de escuta que eu ressurgisse. Que esse outro lado de mim ressurgisse. E é esse outro lado que eu me apego. E que nessa imagem aqui eu consigo mostrar afeto, né? Eu queria transmitir essa ideia de voltar a me pertencer, de voltar a me encontrar comigo mesma. E eu acho que essa ideia da imagem refletida no reflexo, ela dialoga perfeitamente com isso que eu quero passar. E aí eu finalizo com essa imagem contrapondo a imagem que inicia a série. Se naquela outra eu tava de costas e retraída, quase que me escondendo, nessa eu tô de frente, me abraçando, quase que uma ideia que dando afeto e carinho para mim mesma. Eu volto a me pertencer. Então é como se todas as outras imagens, elas refletissem um pouco do que está por trás dessa imagem. Percebe como a narrativa faz sentido no todo e não individualmente? A não ser que a tua intenção seja trabalhar essa narrativa em uma única imagem. Também não tem problema. E aí, por fim, depois de mostrar para vocês as fotos que eu pensei, então a ordem, a sequência, né, que eu imaginei, o que me ajuda a organizar essa sequência é renomear os arquivos. Então eu mudo os nomes trocando por números de acordo com a sequência que eu pensei. Então, aquela primeira imagem que eu falei para vocês, né, que eu tava de costas, escondendo o rosto, é a imagem 1. E eu vou assim, seguindo mais ou menos o que eu já tinha pensado no caderno, nos esboços, mas no decorrer da coisa eu vou alterando conforme a necessidade. Eu vejo que uma combina mais com a outra. Pode acontecer também de, por exemplo, eu selecionei mais de uma imagem para fazer o teste com aquela combinação, naquela sequência. Então eu vou lá, renomeio o arquivo e aí eu deixo, por exemplo, aqui eu tô arrumando porque eu vi que eu inverti a ordem dessas fotos no momento que eu fiz o salvamento, mas se tivesse aqui, por exemplo, acho que tem uma aqui que vai dar pra exemplificar isso bem. Digamos que essa daqui ela não fosse entrar, eu só tivesse colocado ela aqui como um teste. Digamos que eu estivesse fazendo um teste se ela vai entrar. Eu posso vir aqui, renomear e colocar 12.2, que elas vão ficar juntas na mesma sequência. E aí, conforme eu for olhando, né, no todo essas imagens, eu decido se fica ela ou se fica a outra, entendeu? No caso, tô mostrando, fiz isso só para exemplificar, porque ela vai fazer parte, sim, dessa narrativa. E aí nessa outra pasta aqui de aprovadas, estão as imagens que eu já refiz, né? Na outra eu mostrei as que eu gostei, que eu senti uma necessidade de refazer, porque eu senti que elas são importantes para minha narrativa, junto com as que eu já tinha escolhido anteriormente. Ou seja, todas as fotos que vão ser editadas. E você vê que tem umas fotos assim que parece até que eu já fiz alguma edição e não. Essas aqui mesmo, nossa, eu fiquei com muito orgulho daquelas fotos do espelho, gente. A segunda versão daquela primeira imagem que eu falei pra vocês que eu tinha feito duas versões. Uma mais quente e uma mais fria. Essa é a mais fria. Eu acabei gostando mais dessa tonalidade, tá? E não só da tonalidade, eu gostei desse caimento no meu cabelo também. Eu achei que deu uma ideia mais introspectiva, de estar me escondendo mais. Por isso que eu optei por ela. Essa foi a pasta das que eu selecionei, então, para compor de fato a narrativa. E outra pasta com as fotos já editadas, que aí eu vou mostrar pra vocês só no final, beleza? Próximo passo, pós-produção. Siga nosso Instagram, @coletivo-pedramar. Bom, estamos aqui na interface do Lightroom, né? A gente tem algumas opções aqui. Dentre elas eu vou falar de 3 que são, acho que as mais importantes: luz, cor, detalhe. São as principais, assim, quer dizer, que eu utilizo. E aí aqui em luz a gente tem as opções de aumentar ou diminuir a exposição, contraste, realces, sombras, brancos e pretos da imagem.
Então nessa foto eu percebo que ela ficou super exposta de um lado. Então eu vou baixar um pouquinho a exposição. Acho que em menos 43 tá bom. Contraste eu não costumo mexer, porque eu acho muito agressivo o efeito. Tem outras formas mais eficazes de acrescentar contraste. Realces, a própria palavra já diz, né? Posso diminuir um pouquinho os realces ou aumentar, ó, pra vocês verem um pouquinho. Eu vou diminuir um pouquinho, que ajuda também a diminuir aquela claridade toda. Vou aumentar as sombras. Quero intensificar bastante essas sombras. Normalmente eu não... nenhum ajuste assim eu aplico muito, mas para essa foto em específico eu resolvi aumentar. Vou diminuir também um pouquinho dos brancos da minha imagem. Acho que, deixa eu ver, um pouquinho mais. Aí. E vou intensificar também os pretos. Aqui acho que fica legal. Pronto, feito isso, vou aqui para os ajustes de cor. A gente tem temperatura, matiz, vibração e saturação. Na temperatura, a gente pode aquecer a luz da nossa imagem ou a gente pode esfriar a luz da nossa imagem. A luz, ela interfere, a temperatura da luz interfere nas cores da nossa foto. E aí, assim, eu fiz de um modo extremo, mas a gente faz um ajuste bem pequeno, assim, ó, tá vendo? É pouquinho. Não precisa de muito, menos é mais. Isso serve também para a gente corrigir as cores da foto se a luz não está adequada. E aí você pode clicar na tela e segurar e dá para ver o antes e o depois. Para essa foto em específico, eu gosto da luz que ela já veio, então não vou mexer. Mas eu acho que eu vou fazer um pouquinho de ajuste de matiz. Na matiz, por exemplo, eu acho que a cor ainda não chegou no que eu quero, assim, na temperatura que eu quero. Então eu posso tentar dar uma colorida para tentar chegar nessa tonalidade mais próxima que eu quero. Então eu coloquei um pouquinho mais de verde, aí chegou na tonalidade que eu queria. Na vibração, a gente pode aumentar a intensidade da cor da nossa foto, tanto na vibração quanto na saturação. Só que olha, a vibração, o mais intenso que ela chega é isso, e a saturação é bem mais agressiva, tá vendo? Então eu prefiro aumentar a intensidade na vibração e depois eu reduzo na saturação. Aí. Pronto, eu acho que tá legal. Aí agora a gente vai pro ajuste de detalhe. No detalhe, a gente pode aumentar a nitidez da nossa foto de uma forma equilibrada. Aqui, ó, vou aumentar. Normalmente eu tento deixar uns 40 assim. Você vai no olho, né? Vai observar. O raio eu deixo em torno de 1,70, 2, depende da foto. Tanto o raio quanto o detalhe permitem aumentar o contraste nas linhas de contorno. Eu vou deixar o detalhe no padrão mesmo de 25. Nem sempre eu mexo nessa opção, às vezes eu só mexo no raio e nitidez mesmo. E aqui a máscara é nosso pulo do gato, porque às vezes quando a gente faz esses ajustes, cria ruído na imagem, né? E a máscara, ela consegue dar uma suavizada. Eu vou aumentar aqui para ver se vocês conseguem perceber. Quando intensifica demais, assim, às vezes pode até ficar com um aspecto meio emborrachado, por isso que é bom ter um equilíbrio, assim. Eu tô colocando aqui só para vocês terem uma noção, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ela dá uma suavizada. E a redução de ruído, ela, o nome já diz, né? Se eu tenho a granulação na imagem, eu coloco essa opção e eu consigo suavizar a granulação, né? O ruído é a granulação na imagem. Eu vou tentar mostrar aqui um pouquinho melhor, uma área. Não sei se vocês conseguem ver, mas essa área aqui, ela tem uma granulação ali no fundo. Tem um ruído. Eu vou aumentar aqui a redução de ruído e vai dar uma suavizada. Ó, suavizou. Não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas deu uma suavizada. Tem a redução de ruído também de cores, que às vezes o ruído não vem na forma de granulação, né? Às vezes ele não vem na forma de granulação, é umas manchas de outra cor. Então eu também costumo ativar essa opção, deixar em... acho que 22 tá bom. Pronto, eu acho que é isso. Essas são as principais configurações que a gente faz aqui, ó, o antes, depois. Melhorou bastante. E aí a gente também tem a opção de ir nas pré-definições do Lightroom e deixar
essa configuração salva para aplicar nas outras fotos. Então aqui, ó, nas pré-definições, a gente tem pré-definições de cor, pré-definições de preto e branco. Só clicar na setinha aqui, ó, que vai mudando. E aí você descendo, você acha a opção pré-definições do usuário. E aqui já tem uma pré-definição que eu deixei, né, para editar outras fotos. Mas você pode criar clicando nos 3 pontinhos aqui à direita, embaixo. E aí ele tem criar pré-definição. Aí você vai criar um nome, né? Eu vou colocar foto oficina 2. Porque já tem uma pré-definição. Então acho que eu vou deixar esse como oficina 2. E ele mostra aqui as opções que ele tá marcado para copiar, né? Só vou desmarcar aqui o de ótica. Porque esse, na verdade, ele nem vai aplicar. Porque essa foto não foi tirada numa câmera. Ela não tem uma lente como aquelas das câmeras. Então pronto, aí as configurações que eu fiz aqui, ele vai ajustar para minha imagem, ele vai carregar nessa pré-definição. É só confirmar ali em cima. Pronto, tá criada. Aí as outras fotos do ensaio eu posso abrir aqui e aplicar essa mesma pré-definição, não preciso fazer toda a edição de novo. Isso adianta bastante as coisas, né? E aí é só fechar aqui nessa telinha das pré-definições no X e pronto. Aí você tem a opção de ou salvar a imagem, né, se você não for ajustar mais nada, ou no caso, eu quero ajustar algumas coisinhas ainda, que eu não consigo arrumar aqui, ó. Você pode salvar aqui, ó, em salvar no dispositivo ou exportar como. E aí eu cliquei em exportar como. Lembre-se de conferir se está salvo em 100% de qualidade, tá? Se está em JPEG, que é que normalmente as câmeras fotografam em JPEG, né, essas de celular. Então não tem como eu colocar um outro formato maior. E aí, pronto, exportar foto. Pronto, exportação concluída. Só que eu ainda quero mexer em algumas coisinhas, ó. Ó, dando um zoom aqui, ó, a gente vê que tem uns cravinhos ali no meu ombro, nas minhas costas. Tem umas dobras também aqui do tecido que estão vazando, tá vendo? Que eu quero corrigir na pós, então eu vou compartilhar com... Seleciono o Snapseed, que é outro aplicativo que eu indico pra vocês. Vocês não precisam ter que editar os 2 aplicativos toda vez, tá? Eu só mostrei aqui como uma possibilidade, tá? Mas você pode escolher um deles para mexer. Eu mesma tenho preferência pelo Snapseed. E aí aqui tem aparências, que é tipo os presets aqui do Snapseed. Você pode escolher algum que você se interesse em utilizar ou pode criar também seus presets, tá? Eu criei um. Você faz primeiro o ajuste, a edição e depois você configura para salvar esses ajustes. E aí aqui em ferramentas você vê as opções de ajuste que o aplicativo oferece. Eu vou clicar em uma delas para vocês entenderem mais ou menos como é que o Snapseed funciona. Então eu vou aqui em ajustar a imagem, que tem algumas opções parecidas com as do Lightroom. O seu dedo você arrasta de cima para baixo na tela e vai abrir as opções que ele tem para você ajustar. E aí você para na opção que você quer mexer, ou você também pode clicar nas barrinhas ali embaixo para poder arrastar para cima e para baixo. E aí na opção escolhida você arrasta para a direita ou para a esquerda, para aumentar ou diminuir a intensidade desse ajuste. Aqui eu vou deixar em 0, que eu estou mostrando de exemplo. Sombras, realces, calor, que é a temperatura, que nem a gente viu lá no Lightroom. Aqui é a mesma coisa, ó, aumento e diminuo a temperatura da cor. Aqui no caso eu vou deixar em 0 mesmo, tá? Eu só cliquei aqui para vocês verem que dá para trabalhar algumas das opções que a gente viu no Lightroom aqui também. Saturação. Eu quero destacar algumas funções específicas daqui, como por exemplo curvas. Quando eu clico aqui na bolinha esquerda, eu tenho as opções de mexer ou no RGB ou nos canais de cor vermelho, azul e verde individualmente. Aqui abriu desse jeito porque a última edição que eu fiz, eu usei esses pontos aqui. Para tirar isso eu vou nesse lequezinho aqui, ó, de opções de presets e clico no neutro. Aí pronto, some. Na verdade isso é até um bug, porque sempre que eu abro, normalmente aparece neutro. Mas enfim, aqui a gente tem uns presets que vocês podem olhar e ver se curtem algum, façam algumas experimentações. Nessa bolinha aqui, a gente tem as opções. No RGB a gente pode clarear ou escurecer uma imagem. Vendo pra cima eu tô clareando, pra baixo eu tô escurecendo. Isso eu posso utilizar também para criar contraste, ó. Criei um ponto de luz e um aqui, ó, de sombra. E aí isso aumenta o contraste da minha imagem. Em cima e outro para baixo. Vou voltar aqui e cancelar, né? Porque
A minha imagem, eu acho que ela já tá com um contraste legal, eu não vou acrescentar. Ó, de novo aquele bug. Eu vou lá, clico no neutro, pronto, voltou. Mas isso é um bug, tá? Não significa que vai acontecer isso no seu aparelho. E aqui eu tenho os outros canais de cor, vermelho, verde e azul, que é o grande ponto que eu quero mostrar pra vocês. Então eu selecionei o canal verde. Eu posso intensificar as cores verdes da minha imagem, ou eu posso reduzir e acabar aplicando a cor oposta, que é o magenta. A gente vai usar o que? Bom senso, e não precisa colocar muito, vou colocar só um pouquinho. Ajustei mais um pouquinho aqui, pronto. Para ver o antes e depois é só clicar no quadradinho ali em cima, antes, depois. Assim, eu esqueci de falar, mas para poder tirar aquela barrinha das curvas aqui da aparência, é só clicar nesse olhinho aqui no meio, tá? Que aí ele oculta. Aqui na curva azul a mesma coisa, ó. Eu posso aumentar o azul ou diminuir aplicando a cor oposta, que é o amarelo. Se esse papo de cor oposta tá te deixando confuso, fica tranquilo, porque no material complementar que eu vou enviar para vocês, tem alguns links que vão ajudar vocês a compreender isso um pouco melhor e entender como que isso pode beneficiar a sua imagem. E aqui, ó, tem uma coisa que você pode fazer também. Digamos que eu quero deixar essa tonalidade azulada só nas áreas escuras. E nas áreas claras eu quero deixar amarelo. Você vai fazer o seguinte, você cria dois pontos, então. Um em cima e um embaixo aqui, ó. Esse pontinho da esquerda eu subo, que é onde está o azul. E o da direita eu desço, que é onde está o amarelo. Aí eu oculto o ajuste aqui no olhinho, clica no antes e depois, pra ver a diferença, ó. Muito melhor. Só vou dar uma leve ajustada aqui, ó. Olha só. Antes, depois. E aí eu acho que eu vou deixar esse efeito com azul salvo como pré-definição, mas eu não vou utilizar nessas fotos especificamente. Eu vou, a princípio, usar uma outra tonalidade de cor. Mas pode ser que eu me arrependa, então melhor deixar salvo como pré-definição mesmo. Só ajustar aqui e pronto. Aí eu vou neutralizar as curvas novamente. Pronto, agora eu vou no canal verde e só vou diminuir um pouquinho a incidência desses verdes. E vou confirmar. E agora eu vou mostrar algumas outras opções que a gente consegue fazer por aqui. Então tem uma opção, por exemplo, de expandir, que é uma opção legal. Fazendo aquele movimento de pinça para dar zoom, você consegue expandir. Isso aqui é massa para algumas propostas, sabe? E aí tem como você trabalhar em cima disso para criar um efeito, sabe? Tipo, você pode ir lá em pincel. E aqui, ó, a gente tem um menu. Clica aqui nesse pincelzinho aqui à esquerda embaixo. E ele abre as opções, ó. Exposição, temperatura, clarear, escurecer, saturação. Aqui nessas setinhas, ó, pra cima e pra baixo, eu consigo mudar, ó. Então, por abaixo eu diminuo a exposição e a seta pra cima eu aumento. Aqui no caso eu quero escurecer. Então, basicamente, você escolhe o que quer mexer e faz um ajuste localizado. Se você for reparando, ó, tá escurecendo ali a minha imagem no fundo, tá vendo? Aí some a borda da foto que tava aparecendo. Antes, depois. Aí eu tô mostrando assim, bem simples, só pra explicar, tá? Tô fazendo muito elaborado, não. Aí aqui você aperta o X pra poder cancelar. No caso, eu não quero confirmar, né? E aí, pra desfazer esse ajuste, eu vou ali naqueles quadradinhos ali em cima, ó, de camadas. E tem a opção aqui, desfazer. Ou, se eu quiser, eu posso refazer. Ou ainda, eu posso ver edições. E aí, ó, fica tipo as camadas aqui. Eu posso voltar pra uma camada específica, retornar a página e fazer de novo. No caso aqui, eu vou voltar para do expandir mesmo. Aliás, não, eu quero voltar. Desfiz, pronto. Aqui, ó, outras opções, vamos ver. Vamos ver a correção. Ó, aqui a gente dá um zoom, com aquele movimento de pinça e, ó. Vou dando leves toques aqui nas manchinhas, nos meus cravinhos. O aplicativo usa a informação que ele tem em volta para fazer a correção. Então você só tem que tomar cuidado com áreas que têm cores ou luzes muito diferentes. Aí não esquece de utilizar o zoom, que ele te ajuda a ter um pouco mais de precisão. Para se locomover pela foto, você pode usar os dois dedos sobre a tela e ir movendo, que ele vai se locomovendo, ou usar esse quadradinho azul aqui do lado. Se você clicar com um dedo na tela,
o aplicativo vai entender que você está tentando fazer uma correção. E aí vai aparecer o corretivo vermelho. Só que vai acabar borrando. Então, tô aqui fazendo vários ajustes pequenininhos. Agora eu vou remover aquela marca de dobra no tecido. Opa, precisa voltar nessas setas aqui embaixo. Tanto para voltar quanto para refazer. Aí, quando terminar, você vai clicar aqui embaixo à direita para confirmar. Pronto. E aí, para salvar, eu vou ali nos 3 pontinhos em cima primeiro, para conferir as configurações do aplicativo. Você confere se está configurado para salvar 100% de qualidade. Pensa que não vai adiantar nada você fazer de tudo para ter o máximo de qualidade e não salvar em 100% de qualidade depois. Bom, voltei a tela, só clicar em concluído. E aqui eu vou abrir o Snapseed de novo, já vou na minha galeria e vou selecionar uma sequência de imagens para fazer o efeito de dupla exposição que eu tinha falado para vocês. E aqui eu já tenho 2 fotos em mente, que fica mais fácil de explicar. Então eu vou abrir uma primeiro, que é essa daqui. Vou aplicar um preset nela. Na verdade, aquela outra foto que eu estava editando, ela deu um bug. E aí eu precisei editar de novo. Então antes de editar de novo, eu salvei como pré-definição. Pronto, apliquei. Que aí já agiliza o tempo. E agora eu vou aqui, ó. Fazer o quê? A correção. Né? Tirar essas marcas de tecido. Pronto, terminei, eu confirmo. Ah, você vai ver que aparece aqui do lado direito, exportar. Isso aparece quando a gente abre a foto direto pelo aplicativo. E aqui eu vou aumentar um pouquinho as sombras. Para o efeito que eu vou fazer, eu preciso escurecer ela um pouquinho. Então, diminui os realces. Baixei um pouquinho a saturação também. E agora eu vou lá na dupla exposição. Aqui eu clico nesse quadradinho aqui embaixo. Um quadradinho mais, né? E desço até a foto que eu quero sobrepor. Ela já abriu assim, porque ela já tinha feito... Eu já fiz um teste com ela antes, né? E aqui eu vou ajustando. Você clica na tela, né? E vai ajustando ela com os 2 dedos, tá? Dá pra você aumentar, diminuir com aquele movimento de pinça. Aqui nesse leque no meio, abre essas opções aqui, ó. Que você tá vendo. Particularmente eu não gosto muito de utilizar elas. Então eu acabo deixando no padrão mesmo. E nessa gotinha aqui à direita, eu posso aumentar ou diminuir a opacidade. Vou deixar, deixa eu ver. Acho que aqui tá bem legal. Deixa eu ver, aqui, pronto. Olha a diferença da imagem que eu tenho. Ah, aqui nessa tela, se você quiser ver o antes, é só clicar e segurar na imagem que vai mostrar. Eu vou desfazer esse efeito aqui só pra mostrar uma coisa. É porque eu esqueci de mostrar como é que você movimenta, né? Como é que gira a imagem ali, né? Então, deixa eu ver. Eu vou aqui em desfazer. Pronto, desfiz. Vou lá em dupla exposição de novo. Vou no quadradinho novamente e seleciono a imagem que eu tinha imaginado. Olha lá, já tá na posição que eu queria, mas pra girar você clica com os 2 dedos. Tanto se você quiser movimentar a imagem por cima da outra, como se você quiser girar ela. Então, dá até pra brincar aqui, ó. Vou girando, vou testando, fazendo outras combinações, aumentando, diminuindo. Ó, dá até pra brincar, ó. Tô até gostando assim desse movimento que tá ficando. Pronto, confirmo e faço uns ajustes localizados agora lá no pincel. Vou diminuir a exposição. Aliás, deixa eu primeiro aumentar um pouquinho mais as sombras.
já que a outra imagem não está editada, né? Então vamos ajustar aqui as sombras, diminuir um pouquinho. Já melhorou, ó. E agora sim, no pincel, eu faço ajustes localizados. Dou aquele zoom maroto e vou passando onde eu quero escurecer. Olha aí. Lembrando que com um dedo só na tela, você aplica o pincel, então de ajuste, com os dois dedos do movimento de pinça, para abrir e fechar, você dá o zoom, ou você se locomove pela imagem, arrastando os dois dedos pela tela, ou então clicando nesse quadradinho azul. E caso você passe numa área que não era para passar, é só trocar aqui para borracha e ir limpando onde você passou. Depois você refaz o ajuste. Ah, aqui só para avisar, essa foto aqui não é a da narrativa em si, é a mesma proposta da que eu utilizei lá, mas eu acabei modificando, né, aqui só para exemplificar para vocês como é que fazia para mexer a foto aqui, né, na sobreposição. Pronto, eu acho que tá legal. Vou salvar, confirmar, né, primeiro aqui o ajuste e por fim vou salvar, né. Na sequência vocês vão ver as fotos prontas então do ensaio. Espero que vocês gostem, que sirva de inspiração para a narrativa de vocês. Convido a todos a participarem da convocatória para o e-book que a gente vai lançar e que vocês podem colocar as produções desenvolvidas durante esses workshops, né? Quero que vocês saibam que foi ótimo ter a companhia de vocês aqui então. E por vocês acreditarem no meu trabalho, né? Por terem se inscrito. Até uma próxima. Ansiosa para ver o trabalho de vocês.